E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser relacionado ao conteúdo do segundo ano, né, funções trigonométricas. Então a gente vai ter o primeiro olhar para funções trigonométricas a partir do ciclo trigonométrico, né, que a gente vai ter um ciclo de raio unitário. Então se você chegou até esse vídeo, provavelmente é porque você já tem essa noção, né, dessas razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então, a gente vai começar a ver como é que se dá o comportamento do gráfico dessas funções, né? Vamos começar com seno e cosseno, que são ali mais simples, né? E depois a gente vai para os outros tipos de funções. Lembrando, né, funções você vai encontrar como sendo funções circulares, funções periódicas, funções trigonométricas. Então, todos esses títulos, vamos dizer assim, você consegue encontrar esse conteúdo, beleza? Então, aqui a gente vai ter um ciclo de raio unitário. Por que esse raio tem que ser unitário, né? Na verdade, não é que tem que ser. Se eu aumento ou diminuo esse raio, eu vou ter valores proporcionais. Porém, a gente coloca um raio unitário para poder facilitar o nosso cálculo. Perfeito? Então, aqui a gente vai ter essa reta vertical. Essa reta vertical seria o eixo das ordenadas, né, no plano cartesiano. Então, aqui a gente vai ter disposto os valores de seno, correto? Então, aqui de maneira bem visual, a gente consegue enxergar que esse ponto máximo aqui, ó, do seno, ele é 1 positivo, ele vem aqui passar no zero e ele vai até -1. Perfeito? O mesmo acontece com esses valores aqui da reta horizontal, que seria o eixo das abscissas, no plano cartesiano. Então, aqui nesse eixo horizontal, vão ter dispostos os valores de cosseno, do cosseno, melhor dizendo. Então, vamos lá. O que eu vou ter mais aqui de notável? Os quadrantes, primeiro quadrante, aqui ao lado, segundo quadrante, aqui, terceiro quadrante, e, por fim, esse quarto quadrante aqui, ok? E também nós vamos ter uma volta completa, né, pela circunferência, que seria o equivalente a 360 graus, ou então, se eu quiser utilizar outra unidade de medida, eu posso falar que é 2π radiano, que vai ser correspondente ali ao valor de 360 graus. Então, vamos lá. Esse pontinho vermelho, tá, que a gente vai ter aqui, eu vou começar a deslocar esse pontinho vermelho aqui. E a gente vai ver que conforme eu desloco, esse valor do seno e do cosseno, eles vão sofrendo alteração quando eu aumento ou diminuo essa angulação. Então, quando eu aumento, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Esse ângulo alfa, que é essa região aqui sombreada, né? Então, aqui vai ser justamente o ângulo que a gente vai estar pegando ali como exemplo. Aqui, nesse caso, ó, eu vou colocar esse ângulo ali em 45 graus, ver se eu consigo colocar exatamente. Não ficou exatamente, mas enfim, ali a gente pode ver, ó, alfa, que é o ângulo alfa, igual a 45,23 graus. Ou então, em radianos, 0,25 π radianos. Então, o que acontece quando eu tenho ali, ó, o seno de 45,23 graus? O seno desse ângulo corresponde a 0,71. Então, aqui a gente observa que essa barrinha roxa, né, é justamente o ponto, né, que vai estar aqui ligado nessa reta quando ele está aqui em 45,23 graus. E quando eu aumento, esse valor aumenta. E quando eu diminuo, esse valor diminui. Então, olha só que interessante. Olhando essa barrinha roxa ali, ó, olha só essa barrinha roxa aqui. Esse ponto azul, ele vai subir e descer conforme eu vou aumentando e conforme eu vou diminuindo essa angulação. Perfeito? Então, aqui eu já tenho um aprendizado, eu já tenho algo aqui para tirar dessa análise, que os valores de seno, quando eu estou no primeiro quadrante, eles são crescentes, eles crescem,
Perfeito? Como assim, professor Silvio? Se essa bolinha está aqui no 0 e ela vai se deslocar até o 1, óbvio, né, de maneira lógica, ela está crescendo. Perfeito? Então, guardem aí já, primeiro quadrante, os valores de seno são crescentes. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu pego o segundo quadrante? Então, a gente vai observar que essa bolinha azul ela vai começar a diminuir. Olha só, essa bolinha azul ela vai descer conforme eu vou mexendo com essa bolinha vermelha, que é o meu ângulo. Então, ó, essa bolinha está descendo. Então, no segundo quadrante, eu falo que os valores de seno são decrescentes. E o terceiro quadrante, que é esse quadrante aqui? No terceiro quadrante, eu vou ter os valores também decrescendo. Olha só a bolinha azul, descendo de novo ali. Perfeito? A bolinha azul está descendo. Então, esses valores estão decrescendo. E, por fim, eu vou ter o quarto quadrante. No quarto quadrante, os valores, agora, olha a bolinha azul ali, ela está subindo. Então, significa que esses valores aqui no quarto quadrante de seno serão crescentes. Por que isso é importante? Quando eu estiver construindo o nosso gráfico ali, o gráfico de uma função, então, para eu determinar, entre outras coisas, período, né, o comportamento, a análise gráfica de uma função trigonométrica, isso é importante para eu saber o decrescimento e o crescimento em um determinado intervalo, correto? Então, por isso que é importante eu saber o comportamento nos seus quatro quadrantes. Perfeito. Os valores de cosseno vão ser semelhantes, só que agora vai sofrer uma pequena alteração. Agora vamos olhar para essa barrinha laranja aqui, ó. O que vai acontecer ali? Olha só o meu pontinho verde. Agora eu estou olhando para o pontinho de cor verde. Esse pontinho verde ele vai deslocar conforme eu vou alterando a angulação aqui. Então, ele estava no 1, perfeito? E ele vai se deslocar até o 0. Bom, se eu estava no 1 e fui para o 0, significa que no primeiro quadrante os valores do cosseno são decrescentes. A mesma coisa também agora aqui, ó. Ele está no 0, pontinho verde, né? Olha só para onde o pontinho verde está indo. Ele está indo para o menos 1. Ó, ele estava no 0, olha o pontinho verde. Ele está indo para o menos 1. Então, isso significa que esses valores também são decrescentes no segundo quadrante. Agora, olha o que vai acontecer com o pontinho verde no terceiro e no quarto quadrante. O pontinho verde está no menos 1. Eu vou puxar a angulação aqui e o pontinho verde do menos 1 está indo para o 0. Ou seja, do menos 1 caminhando para o 0 significa que ele cresceu. Então, o que eu aprendo com isso? Que no terceiro quadrante os valores de seno serão crescentes. E também no quarto quadrante os valores do cosseno serão crescentes também. Perfeito? Então, no terceiro quadrante os valores do cosseno é crescente e no quarto quadrante os valores do cosseno também é crescente. Ok, esse é o primeiro olhar para um círculo trigonométrico. Agora, vamos pegar ali, né, uma forma algébrica da nossa função seno. Olhando essa imagem aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma noção geral, né, de como é que se dá o comportamento de uma função trigonométrica. Então, ali eu vou ter A mais ou menos B, que multiplica seno, cosseno, enfim, de C vezes X. Esse X vai ser um ângulo qualquer, né, mais D. Então, esse A, B, C e D, não se assustem, a gente vai entender o que significa cada um, né? Então, quando eu vou ali para a minha função, o gráfico da minha função seno, que é esse gráfico aqui em verde, o que vai acontecer? Eu vou ter os valores ali de A, B, C e D. Esses valores, quando eu mexo aqui neles, ou para mais ou para menos, eles vão mudar o comportamento do meu gráfico. Quer ver? Esse A, por exemplo, quando eu mexo nele,
ele vai alterar o eixo central, que é o eixo Y. Então, esse gráfico vai deslocar para cima ou para baixo, dependendo do sinal que vai ser esse A aqui. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou aumentar uma unidade. Então, olha só o que aconteceu. O gráfico estava passando no zero. Ele deslocou uma unidade para cima. Vou voltar aqui, ó. Ele está lá no zero. Se eu avançar uma unidade aqui, ele vai lá para 1. E se eu colocar menos 1, ele desce uma unidade. Então, o que acontece quando eu mexo no A mesmo? Ele vai mexer no eixo central. Ele vai deslocar verticalmente esse nosso gráfico. Perfeito? Então, eu vou ter mais ou menos B. Esse B, ele vai dar a amplitude do meu gráfico ali, da minha onda, vamos dizer assim. Então, deixa eu colocar o A aqui nessa posição original, que é 0. Quando eu mexo no B, né? Quando eu aumento ele, olha só o comportamento ali da minha onda. Ela vai aumentar essa amplitude ou vai diminuir a amplitude. Perfeito? Aumenta a amplitude, diminui a amplitude, conforme eu vou alterando esse valor. Na função seno, o valor original desse B é 1. O C, quem é o C? Ele vai dar para a gente o período, ele vai definir qual é o período. Mas o que é esse tal de período, professor? Período, vamos pegar um exemplo. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, 24 horas é o período que compreende um dia. Uma semana tem 7 dias. Então, 7 dias é o período que compreende uma semana. Então, período é um intervalo de tempo para acontecer determinada coisa. Então, aqui vai ser o intervalo para acontecer um ciclo completo. Lembra que eu falei que o ciclo trigonométrico ele pode ser 360 graus ou então 2π radiano? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu mexer nesse valor de C, que vai alterar esse período, então, eu vou pegar lá o nosso gráfico. Quando eu mexer aqui, ó, a gente vê que o período original de uma função seno é de 2π, que é justamente 360 graus. Então, quando ele fecha 360 graus, ele vai reiniciar um novo ciclo. É como se estivesse fechando ali 24 horas de um dia. Vai reiniciar um novo dia. É o que acontece aqui. Só que, ao mexer nesse C, se eu aumentar esse C, olha só o que vai acontecer. O período ele vai diminuir, ou seja, ele é inversamente proporcional. Se eu aumento o valor de C, o período diminui. Se eu diminuo o valor de C, o período aumenta. Então, o período que antes aqui era de 2π, ele passou a ser de π. Ele dividiu, né? Então, se eu colocar agora ali, ó, em meio, 0,5, né, meio, o que vai acontecer? O período que antes era de 2π, ele passou a ser 4π. Então, a gente vê que ele é inversamente proporcional ali, né? Perfeito? Então, eu vou colocar no valor original, que é 1. E esse D, por fim, ele vai deslocar o gráfico horizontalmente. Bom, se aqui no A eu deslocava o gráfico verticalmente, né, de maneira vertical, no eixo central, esse D ele vai deslocar o gráfico de maneira horizontal. Então, quando eu mexo no D, o gráfico ele vai deslocar para a esquerda ou para a direita. Como eu sei? Se eu aumento o valor de D, se ele é positivo, o gráfico ele se desloca para a esquerda. Se eu diminuo o valor de D, se ele é menor, se ele é negativo, o gráfico é deslocado para a direita. E deslocado quanto? Quantas unidades a gente alterar aqui nesse valor. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um gráfico em branco. Aqui eu tenho um gráfico em branco. Eu vou colocar aqui vou colocar a função do seno. Perfeito, seno de x. Olha só o que a gente tem ali. A gente tem justamente o gráfico que nós tínhamos aqui naquele outro exemplo. Perfeito, que é esse gráfico aqui em verde.
Agora vamos fazer algumas alterações nesse gráfico aqui, ó. Vamos brincar um pouco aqui. Vou pegar aqui e antes desse seno, vou colocar o valor 2 mais seno de x. O que vai acontecer? O gráfico deslocou 2 unidades para cima. Olha só, antes ele estava assim, agora ele está assim. Ó, antes, original, depois com alteração. Então, ele subiu quantas unidades? Ele subiu 2 unidades. Antes ele estava aqui no 0, passando exatamente no 0. Agora ele vai passar no 2. Observem que o comportamento aqui do comprimento aqui, né, dessa onda, a amplitude dela não alterou. O que alterou foi só o deslocamento dele 2 unidades para cima. Então, foi isso aqui, ó. Perfeito? Foi isso aqui. Pois bem, agora vamos alterar ali o valor, eu alterei o valor de A, né? Vamos alterar o valor de B para ver o que acontece. Colocando aqui, ó, vou colocar 2. Olha só. A amplitude, já que o B mexe na amplitude, a amplitude desse gráfico foi alterada. Antes ela estava assim, agora a amplitude dela aumentou. Antes, depois. Sem alteração, com alteração. Perfeito? Pois bem, vamos agora botar um valor aqui junto desse x. Vou colocar o valor 2 também, 2x. O que aconteceu ali? O que é esse carinha aqui que fica junto desse x mesmo? Vamos lá. Esse é o valor de c. Então, ele vai alterar ou definir o período. Período, intervalo de tempo que acontece um evento. Então, aqui, olha só, o período que antes era de 2π... o período que antes era de 2π, agora ele passou a ser de π. Justamente porque eu alterei ali aquele valor. Então, antes, né, original, depois alterada. Antes e depois. Perfeito? E por fim, vamos mexer nesse t, que vai deslocar o nosso gráfico horizontalmente para a direita ou para a esquerda. Então, aqui vou colocar um valor aqui junto desse x. Vou colocar menos 2. Enter. Olha só o que aconteceu, né? O gráfico ele foi deslocado para a minha direita, ó. Antes, sem alteração, depois com alteração. Antes, depois. Então, antes original, a gente observa que ele passa aqui no 0 e agora ele vai deslocar 2 unidades para a minha direita. Então, para onde ele vai? Ó, ele deslocou para cá. Perfeito? Por quê? Porque eu alterei esse valor aqui. Então, talvez vocês estejam pensando, mas na função seno, professor, esses valores de A, B, C e D, eles não aparecem, né? Isso é um engano, porque, na verdade, eles aparecem de maneira implícita, mas eles aparecem ali. Por exemplo, esse valor de A na função seno original, que é essa aqui, qual seria o valor desse A? O valor desse A seria 0. Perfeito? 0 mais ou menos qualquer coisa, né, continua sendo essa qualquer coisa. O 0 não vai influenciar. Então, esse valor de A seria 0 nessa função seno aqui. O valor de B, que dá amplitude, seria 1. Por quê? 1 vezes seno é a mesma coisa que seno, né? Então, aqui é 1 seno ou seno de x. Ambos têm o mesmo significado. Perfeito? O valor de C, que é quem vai determinar o período, ele também é 1. Ó, 1 vezes x é a mesma coisa que x. Perfeito? Então, 1 vezes x ou x sozinho é a mesma coisa. Então, o valor de C aqui seria 1. E, por fim, o valor de D, que seria 0. Por quê? 1x ou x mais 0 continua sendo x. Então, aqui, esse D, que vai me dar o deslocamento horizontal desse gráfico, é 0. Então, aqui, o valor de D seria 0.
Então, aqui a gente tem esses valores de A, B, C e D, só que não de maneira explícita, de maneira implícita. Perfeito? Então, essa foi uma breve aula de análise gráfica das funções, da função seno, né? E a gente vai ver posteriormente alguns exercícios e também da função cosseno e da função tangente. Beleza, galerinha? Forte abraço, espero que tenha ajudado e até a próxima aula. E não se esqueçam, hoje é um belo dia para se aprender matemática. Fui!